CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Oi, doutora Adriana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário, boa tarde aos nossos ouvintes, tudo muito bom, e vocês? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora ouvindo a Adriana Miller, que é terapeuta familiar, psicóloga e nossa comentarista aqui às quintas-feiras. É sempre bom ouvir a Adriana Miller aqui às quintas-feiras. Doutora Adriana, Adalberto falou seu tema hoje, que só me surgiu um comentário. Ô bicho besta que é adolescente. Dizer que estão tomando remédio agora por causa de desilusão amorosa, é mais ou menos isso? Pois é, Mário, já faz um pouco menos de um mês, umas 3 semanas, que estava estourando nas redes sociais um comentário falando de tomar dipirona para curar as dores do amor. E aí, então, eu queria conversar com você, com os nossos ouvintes, sobre essa relação dos jovens com as informações que rodam nas redes sociais, porque eu acho que é isso mesmo que você falou, né? Como é que pode ser que jovens, adolescentes, leiam uma informação dessa e comecem a distribuir, a repostar como se fosse uma verdade, né? Então, primeiro ponto que eu acho importante é a gente esclarecer que não era dipirona, não era um estudo amplo, era um estudo feito com poucas pessoas, não tinha nada a ver com angústia e não é sobre dor do amor. Dor do amor, como apareceu lá na postagem, foi uma tradução super mal feita de uma palavra em inglês que é coração partido. E então, assim, esse estudo, se é que a gente pode chamar de estudo, né? É sobre uma síndrome que também é conhecida por síndrome de coração partido, mas o nome original dela é síndrome de Takotsubo. e o sintoma dela é quando uma pessoa passa por um estresse muito alto, algumas pessoas têm uma alteração no ventrículo esquerdo e aí tem uma dor parecida com um infarto, que gera, e aí que eu acho que é o ponto, dor no peito, falta de ar, palpitação e em algumas situações, porque a gente está falando de uma síndrome cardíaca, desmaio. Agora, olha só, Mário, aí começa a ter todas as partes complicadas, né, dessas informações que estão ali nas redes sociais. Porque quando a gente fala do término de um namoro, ou seja, uma dor de amor, a gente está falando de uma dor social. Uma dor social que tem a ver com rejeição, com medo do isolamento, do abandono. Isso tem a ver com estudos psicológicos que são feitos, né? Perda de papel social dentro da família, algumas vezes no ambiente profissional, entre amigos, né? Então, isso causa o que a gente conhece como dor social. Quais são os sentimentos que a dor social causa nas pessoas? Angústia, ansiedade. Quais são os sintomas clássicos de angústia e ansiedade? Dor no peito, falta de ar, palpitação. Então, está vendo que são muito próximos do que essa síndrome traz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí que eu acho que a gente tinha que conversar com os nossos filhos, adolescentes, jovens em casa, saber o que... De novo, a gente volta para a questão do diálogo, né, Mário? Sim. Saber o que essas pessoas, os nossos filhos, né, estão vendo, estão lendo, estão absorvendo de informação, porque o que eu tenho visto com muita frequência é que esse tipo de conteúdo ele está o tempo todo acessível para essa faixa etária e acaba gerando o que eu
tenho chamado de pseudo-conhecedores, porque eles falam como eles realmente soubessem, tivessem conhecimento, um amplo estudo, e em todas as áreas. A gente está falando da psicologia aqui, mas às vezes nutrição, às vezes atividade física, né? E são conhecimentos que são compartilhados nas redes, baseado em leituras superficiais, inferências equivocadas, gera uma preguiça enorme nessa garotada de buscar, de ler conteúdos científicos que tenham comprovação, porque são estudos longos, mas são estudos com respaldo científico, né? Então, eu acho que está na hora da gente conversar com os nossos filhos em casa para que eles tomem mais cuidado com essas informações que são compartilhadas, porque por mais que possa ter cara de uma coisa científica, não necessariamente é. E pode levá-los a fazer, nesse caso, né? Vou voltar para essa trend. Automedicação, ao invés de ir numa avaliação médica para poder ver com um médico, com um psicólogo, com um especialista, se o que eu estou sentindo tem algum remédio que eu possa tomar, ou se é o tempo mesmo que vai cuidar disso, curar isso. As dificuldades emocionais, a gente precisa ajudar os nossos filhos a superar essas dificuldades, porque elas vão acontecer ao longo da vida. Então, é importante criar estratégias, ajudar os filhos a lidar com isso e não simplesmente ficar preso nessas informações que estão sendo compartilhadas como se fossem grandes verdades. Então, fica aqui o nosso alerta. Adriana, diga, Mário. Eu só quero te pedir uma dica, que eu vi que você estava ensinando. Deve ter algum pai ou alguma mãe lhe ouvindo, né? Cujo filho é adolescente, ele deve estar pensando, mas é difícil eles me ouvirem. Porque eu lembro que você já falou, olha, quando são crianças, os pais são a referência, são o centro de tudo. Na adolescência é o grupo de amigos. É ali que eles querem se encontrar, enfim. Por um pai que tem dificuldade, assim, do filho adolescente, parar para ouvi-lo e levar a sério o que o pai está falando. Porque às vezes parece que os pais dos adolescentes, né, na visão dos adolescentes, não sabem nada, só falam bobagem, enfim. Qual é a dica, qual é a chave para chamar para que o filho preste atenção no que o pai está falando? Então, Mário, de novo a gente volta para um momento de diálogo em casa, que pode ser na hora do almoço, na hora do jantar. A gente desliga a televisão, a gente desliga os celulares, as telas, e vamos conversar. O que vocês têm ouvido? Pode puxar esse nosso comentário de hoje. Vocês ouviram falar da trend que estava passando, que era só tomar dipirona? Sei lá, parece que a trend é essa. Vocês já ouviram falar disso? E aí, a partir disso, começar a trazer essas reflexões. Vocês sabem que não era dipirona, que não era dor do amor, que não tinha nada a ver com angústia. Então, por favor, e aí a gente vai orientando os filhos, né? Por favor, quando tiverem dúvida, conversem com a gente. Se vocês quiserem, a gente vai esclarecer as dúvidas com um médico de confiança, com um psicólogo que possa te ajudar a criar estratégias. A gente está aqui, conta com a gente. Ótimo. Mas não fica absorvendo essas informações só porque está todo mundo absorvendo elas. Elas não são reais, concretas, profundas e cientificamente embasadas. Ótimo, Adriana. Ótimo, ótimo. Sempre bom ouvir a Adriana Miller. Obrigado, Adriana, pela dica e pelo alerta para os pais. Obrigado, viu? Obrigada a você, Mário, a todos os ouvintes. E vamos ver se o diálogo cria uma proteção para os nossos filhos nesse mundo cheio de meias verdades, fake news e todo esse resto. E vamos ver se na semana que vem vou sugerir um tema, se você assim topar, já que a gente está falando de desilusão amorosa. Meu filho ou minha filha arrumou o primeiro namorado ou namorada. E agora? O pai e a mãe. Pode ser? Vamos falar dos primeiros namoros, combinado. Semana que vem. Obrigado, Adriana. Fica com Deus. Um grande abraço. Abraço.